Bom dia, graça e paz. A gente vai falar hoje sobre o amor de Deus, ele também é atemporal. Ou seja, ele foi estabelecido antes da criação do tempo, antes da criação do mundo, antes da criação da cronologia, né? Antes que houvesse o Jardim do Éden, esse amor já existia. É por isso que ele é atemporal, ele não foi criado no nosso tempo, com a vinda de Jesus, não. Antes de Deus estabelecer o Éden, colocar lá o casal para tomar conta e viver nele, o amor de Deus que é atemporal, ele já acontecia na eternidade. Lá em João 17, né, do 13 ao 16, Jesus orou ao Pai pelos discípulos. E ele vai dizer: agora vou para perto de ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que o tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, enquanto esteve no mundo, Jesus não usou dos privilégios da sua divindade, incluindo a onisciência e a atemporalidade, ou seja, a sua vida que ele tinha na eternidade, que pode enxergar toda a história num segundo. Ele não usou disso. Ele era 100% Deus, 100% homem. Mas tinha atributos da sua divindade que ele não usou. Então, lembremos que Jesus admitiu não conhecer o tempo do juízo final, por exemplo. Ele estava mentindo? Não. E da purificação da terra, embora o Pai o conhecesse, ele falou. Na oração de João 17, porém, Jesus ele estabelece uma ponte. Lá no versículo 5. Entre o céu, entre a vida no tempo, na terra, e a eternidade no céu. Ele cria uma ponte. Ele vai mostrar que existe uma ligação entre a temporalidade, que é eterna no céu, e a temporal na terra. Então, ele vai dizer que a vida no Kairos, né, no atemporal do céu, ele vai falar disso, ele pedindo apenas um momento, a glória que ele tinha quando vivia no Kairos na eternidade. Então, ele faz essa ponte, né, lá em João 17,5, quando ele diz: Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, ele está fazendo uma ponte. Pai, eu estou aqui no temporal, como homem, vivendo aqui entre os homens, mas eu estou com saudade daquela glória que eu tinha quando eu vivia aí no atemporal, lá na eternidade, no céu, onde não tem início nem tem fim. Em 2 Timóteo, né, no capítulo 1 e verso 9, Paulo ele alega que a graça de Deus nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. É isso que Paulo vai dizer. Por quê? Antes que houvesse o mundo criado, antes que a terra deixasse de ser sem forma e vazia, a graça de Deus já nos tinha alcançado em Cristo Jesus. Por quê? Porque o projeto da redenção, da salvação, aconteceu antes do Éden. Eu sei que é difícil você assimilar isto, porque não se prega sobre isso, não se fala sobre isso. Então, assim como foi difícil no início você assimilar a salvação pura e simples, a morte de alguém na cruz em seu lugar, você ficou pensando, tateando, meio voando, esse assunto é o mesmo. Porque não se prega sobre isso, não se ensina sobre isso. Eu não sei o porquê. Talvez os pregadores não estejam se aprofundando no estudo. Talvez estejam pregando do que ouvem. Talvez não estejam fazendo uma exegese correta, uma hermenêutica que faça por onde ele entenda essas coisas e passe para a igreja.
Ou seja, 1 Pedro 1,20, no contexto, vai falar também que Jesus, conhecido antes da criação do mundo, foi revelado nos últimos tempos em nosso favor. Lá em Tito 1 e 2, Tito também vai dizer, Paulo escrevendo a Tito, ele vai dizer, nossa vida eterna foi promovida, presta atenção a isso, prometida antes dos tempos eternos. A vida eterna já foi prometida antes que Adão e Eva estivessem no paraíso. Lá na eternidade, lá no Kairos, onde não existe princípio nem fim. Com isso aprendemos que a Bíblia coloca os elementos essenciais da nossa esperança de salvação, como o amor, por exemplo, o céu, a graça, a nossa ressurreição de maneira específica, né, fora do tempo, na cronologia e da criação. Então esses pontos que eu acabei de enumerar são elementos essenciais da nossa esperança de salvação. E essas verdades, esses pontos foram estabelecidos no atemporal e não no temporal. Deus não estabeleceu isso depois que criou Adão e Eva. Depois da queda, não. Na onisciência dele, já criou antes. O plano final de tudo, o início, meio e fim dessa história para nós. Para Deus não tem início, meio e fim, é para nós. Já estava escrito. Já estava planejado, porque Deus sabia na sua onisciência o que iria acontecer. Então, olha, tudo passa, mas as palavras de Jesus, nós temos a garantia de que nos reuniremos de novo no céu, onde é a nossa morada eterna. Em João 16:7, Jesus se despediu dos discípulos e eles ficaram tristes. Mas ele acrescentou, é para o bem de vocês que eu vou, e enviarei o Espírito Santo para habitar vocês. Aí aqui cabe uma pergunta, como assim para o nosso bem? Ficar sem Jesus aqui? Os discípulos ficaram sem ele, é para o bem de vocês. Vou enviar o Espírito Santo para habitar vocês. Então, Deus poderia enviar maná, comida e resolver o problema de fome no mundo, poderia. Também erradicar, acabar com vírus, bactérias causadas por doenças, ninguém mais adoeceria, poderia. Em vez disso, Deus enviou seu filho para viver numa região remota, desértica, afastada de tudo e passar poucos anos na terra. Por que ele não veio para Amazonas, onde a vida é pujante? Por que ele não foi para a França, para Nova York, para o Havaí, para as Ilhas Maldivas? Não. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio à terra, um lugar deserto. Num tempo em que o seu povo, a sua nação, era escrava dos romanos na sua própria terra. Então, ele vem para aquela região, pregou sua mensagem e depois foi embora, alegando que a sua partida, de alguma maneira, nos seria melhor. Então, a primeira grande mudança da partida de Jesus, da volta dele para o céu, foi a mudança de hábitos. Os discípulos, eles falavam pessoalmente a Jesus suas dúvidas, queixas e pedidos, ali, tete a tete, mas agora não. Teriam de fazer isso de maneira diferente, teriam de usar a oração, como nós fazemos, em nome de Jesus. Deixar de falar pessoalmente, para agora ter que orar. Como assim a partida dele, a volta dele para o céu foi melhor? Sabe por que a volta dele para o céu foi melhor? E o envio do Espírito Santo também para habitar em nós? Para nos beneficiar. Foi delegada à igreja poder e autoridade. A igreja, eu, você, recebemos poder e autoridade sobre demônios, sobre situações adversas. O problema é que nós não assumimos isso. Se alguém está endemoniado, é para todo crente chegar e, em nome de Jesus, expulsar. Não é orar para o demônio sair. Não se ora para o demônio sair. Se expulsa, em nome de Jesus, saia dele.
Mas a gente não assume isso. A gente faz, sabe o quê? Vou ligar para o pastor. Vou ligar para aquela irmã do círculo de oração. Ou, é você, é a igreja. Se você foi justificado dos seus pecados, essa autoridade, esse poder está sobre sua vida. Então, para nos convidar, foi melhor ele voltar para o céu, para nos convidar a uma comunhão direta com Deus. Por quê? Porque o véu do templo foi rasgado. Eu não preciso mais de ninguém me levar à presença de Deus, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz, pagou o preço, e o brado dele na cruz está consumado a salvação, rasgou o véu, não preciso mais de nenhum sacerdote, de ninguém me apresentando. Eu vou diretamente, com autoridade, com intrepidez, como diz Paulo, sabendo que eu tenho esse acesso direto. Por que foi melhor a volta dele para o céu? Para nos dar um papel importante na luta contra as forças do mal. Como é que eu luto contra as forças do mal? Dizendo show, Satanás? Ou dizendo, olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega na Bíblia, saia? Não. O demônio tem que saber quem você é. E ele só sabe quem você é. E o demônio só vai temer você se ele conhecer você como um crente que tem comunhão com Deus. E essa comunhão começa com oração, com a vida entregue a Ele, conhecendo a palavra dEle, tendo comunhão uns com os outros. Então, o amor de Deus, ele é um amor atemporal. Amém? Pensa nisso aí. Atemporal. Foi criado e estabelecido antes dele criar o tempo na Terra. Pensa nisso e vamos à prática.